alegria poder estar aqui. Da outra vez não foi para esse objetivo de estar pregando a palavra, mas estar aqui por outros motivos. Mas é sempre uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né? São irmãos que a gente já tem um contato já de longa data, né? Não são apenas irmãos que a gente conhece aqui da igreja, mas já de muito tempo, né? Hoje tem uma missão assim para trazer uma palavra do Senhor para todos nós. Confesso que é uma palavra não muito agradável. Até meia hora atrás estávamos orando e pensando, será que é isso mesmo? E a gente parou numa das últimas paradas antes de descer aqui para Toyokawa, e a gente orou, a gente chorou juntos, e Deus confirmou no coração que é a palavra que o Senhor tem para todos nós. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Esdras. Esdras é um livro que, pelo menos na minha caminhada cristã, não é um livro que a gente costuma ouvir muito, né? A gente ouve muito histórias de Davi, de historinhas do Antigo Testamento, mas assim, fica mais visualmente mais bonitinho, né? Mas o livro que a gente vai ler e estudar é Esdras. Esdras, só para a gente ter uma ideia, para a gente se localizar, que livro é esse, pastor? Eu nunca nem vi, nem sei quem do que está se falando, onde se encontra esse livro. Então, eu vou fazer uma recapitulação bem breve da história até aqui, em 5 pequenos movimentos. Primeiro, a gente entender a origem do povo de Israel. O povo de Israel é chamado por Deus, né? Tem uma promessa de que vocês vão ter uma terra abençoada, uma terra que eu darei a todos vocês. Obrigado, irmão. E Israel se estabelece nessa terra. Bênção, glória a Deus. Deus levanta líderes para cuidar desse povo. Deus levanta o rei Davi, logo depois vem o rei Salomão. Essa é a época de ouro de Israel, onde Davi se torna um grande rei. Depois, com a sucessão do seu filho, Salomão, ele constrói um templo maravilhoso, onde seria o local conhecido assim, não só pela sua beleza, mas como um lugar da habitação do Senhor. Fala que na inauguração, a glória do Senhor enche aquele lugar, e eles têm um marco especial, né, de aqui Deus está presente, Deus vai nos dirigir como povo. Terceiro movimento nessa história foi quando o povo começa a abandonar a Deus, deixar de seguir aquilo que Deus colocou para aquele povo. O país se divide, Israel acaba ficando separado em 2 grandes blocos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, e aos poucos foi caindo cada vez mais, se afastando e moralmente e espiritualmente se tornando um povo que não mais era conhecido como aquele povo de Deus. Por consequência dessa atitude do povo, eles tiveram por várias vezes uma palavra de que, olha, se vocês continuarem dessa forma, consequências vão acontecer. E aí entra o 4º movimento, que seria o exílio, quando o povo é levado, então, ao cativeiro, e eles sofrem ali por um bom tempo. Eles passam 70 anos presos em uma terra distante como prisioneiros.
último momento, que agora se encontra o livro de Esdras, foi quando Deus, através do rei Ciro, fala assim: podem voltar, vocês podem voltar para a sua terra, pode reconstruir aquilo que foi destruído. E aí que entra a nossa história aqui, ok? Então, Esdras, capítulo 1, eu vou ler o comecinho aqui, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém e em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém e em Judá para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês. Até aqui. O livro de Esdras, então, ele começa com esse cenário, né, de destruição, de ruínas. Um povo que foi tirado do seu país, do seu local, da sua terra natal, foi levado para a Babilônia. Eles estavam presos, mas Deus usa rei Ciro para falar: não, voltem, reconstruam a vida de vocês ali. Olhando para a nossa vida, né, será que a gente não tem momentos onde a gente também está passando por um contexto parecido? Onde alguma situação na nossa vida está em ruínas. Às vezes um casamento que viveu de aparência por anos. Talvez a relação familiar, pai e filhos. Talvez a nossa vida financeira. Quem sabe a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa vida com o Senhor, está uma pedra atrás da outra, em ruínas. A mensagem de hoje, o tema é o Deus que reconstrói as ruínas. Deus de esperança, que Ele pode mudar a nossa história. Mesmo em meio a tantas coisas que a gente fez de errado, que a gente pisou na bola, ou pisaram na bola com a gente, e a nossa vida se tornou um caos. Mesmo assim, a gente pode aprender lições. Ok, vamos montar essa nossa história. Por que o povo de Israel estava passando por isso? Será que foi uma injustiça? O povo era fraco, então eles foram dominados? Qual foi o motivo do povo estar passando por toda essa luta, essa destruição? Quem pode dizer um motivo por qual o povo de Israel estava passando pelo cativeiro? Diga, Mari. Desobediência, sim. O povo recebeu várias e várias vezes. Se você virar sua página de Esdras, voltar lá para Crônicas, no capítulo 36, no versículo 15 em diante, fala assim: repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles, e os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos na mão do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor, e do palácio do rei e de seus oficiais. Continua: seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo o que era de valor.
Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio da Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Então, resultado dessa destruição toda foi que o povo estava sendo avisado. Deus mandou, a Bíblia fala repetidamente, profetas, mensageiros, para que eles pudessem ouvir, receber a advertência, eles receberem a orientação do que eles tinham que fazer. Mas eles desprezaram, eles zombaram, eles fizeram pouco caso. Irmãos, quantas vezes a gente não recebe uma palavra que fala assim, ai, nossa, esse doeu, esse puxão de orelha, ai, esse pegou, essa área, puxa, como preciso resolver isso. E a gente deixa passar, vai deixando passar. Quantas vezes a gente não é advertido? A gente tem uma maneira perigosa de ver as coisas. Algumas vezes a gente olha assim, puxa, Deus não é um Deus de graça, Deus não é um Deus de misericórdia, não tem me perdoado por tudo de errado que eu tenho feito. Quantas pessoas mais tortas do que eu estão por aí, e Deus está lá sempre levantando a pessoa. Então significa que, se eu pisar na bola, se eu continuar pisando na bola, não tem problema. Deus vai me reconstruir, Deus vai me reerguer, Deus vai colocar tudo no lugar de volta. Então, se é para errar, vamos errar bastante. Porque Deus é um Deus de graça. E isso é perigoso porque a Bíblia também fala, com Deus não se brinca. O que você semear, você vai colher. Se você semeia, fazer as coisas do Senhor de qualquer forma, brincar com as coisas de Deus, brincar com aquilo que é sagrado, brincar com uma palavra que Deus está trazendo para a igreja, para você, para a sua vida, você não toma atitude com isso, são sementes que você está plantando. Ai de nós, a gente começar a colocar a culpa em Deus. Deus, por que disso, por que daquilo? Nós estamos colhendo coisas que nós plantamos na nossa vida. O pecado, ele cobra uma conta caríssima. E nesse livro de Esdras, a gente vai vendo algumas coisas que são que acontecem como consequência do pecado. Por exemplo, o pecado, ele gera alguns danos na vida da pessoa. O pecado, ele rouba o seu tempo. O povo ficou 70 anos preso, escravizado. Quantas vezes a gente, por escolhas que a gente faz, a gente não perde anos, perde fases da vida inteira, porque a gente está cego, está escravizado, está algemado a uma vida de pecado. Quantos anos a gente não perde com vícios, com práticas, com escolhas erradas e rebeldes? O pecado, ele tem mais uma coisa, ele deixa cicatrizes. O pecado, ele pode também gerar anestesia, ou seja, um coração cauterizado, uma mente cauterizada. Quando você comete um erro, um pecado, mas já não dói mais, você já não fica mais, pisei na bola. Começa a gerar uma sensação de, quem sabe, não, Babilônia talvez é meu lugar, mereço estar aqui, né? Então, é isso mesmo. Às vezes a gente acaba se acomodando porque o nosso coração já não mais sente dor, não sente mais incômodo, aquilo lá não cheira mais mal, você acostumou com o fedor do pecado.
agora a gente vai entrar num outro ponto que é qual é o caminho então da restauração? O que Deus faz com o povo de Israel? Nesse momento de 70 anos vivendo lá na Babilônia, presos, experimentando o remédio amargo na boca todos os dias, Deus dá uma direção para o povo. Então, a primeira coisa que acontece nessas etapas de construção foi assim, dois pontos importantes. Primeiro ponto, Deus usa, do capítulo 1 até o 6 de Esdras, Deus usa Zorobabel para reconstruir o templo. O templo que, como a gente leu anteriormente, estava destruído, queimado, saqueado, todo estragado. Deus usa pessoas com a liderança de Zorobabel para reerguerem o altar. Antes daquele povo construir as suas casas, fazer o seu quintal, sua hortinha, primeira ação que Deus coloca ali aquele povo é erguer o altar. Como a adoração é importante, a comunhão com Deus, o tempo que eles entendem que eles precisam se reerguer como nação, a prioridade era o local da adoração deles. Segunda restauração que começa a acontecer, vai do capítulo 7 ao 10 de Esdras, foi quando Deus levanta, então, Esdras, que era sacerdote e escriba. Ali seria uma reconstrução, não agora de algo visível, mas algo do coração deles. O povo precisava de uma reestruturação deles como povo de Deus, da sua identidade, do seu caráter, da sua relação com o Deus Todo-Poderoso. Então, o templo físico já estava reconstruído, já estavam lá fazendo seu louvor, sua adoração, só que dentro o povo ainda estava em ruínas. O coração deles ainda estava cheio de coisas para reformar. Nós nos tornamos especialistas nessa primeira reconstrução, naquilo que é visível. Mantemos a fachada religiosa intacta, nós frequentamos os cultos, cantamos louvores, hinos. Nós temos esse templo externo. Essa aparência a gente consegue deixar bonitinho, né? Mas na nossa mente, talvez nossas finanças, nossos desejos mais secretos continuam operando e vivendo como se a gente estivesse na Babilônia. Digo, vivendo a sua vida longe do Senhor. Deus, Ele quer que a gente seja restaurado, reestruturado integralmente. Não é apenas o seu exterior, aquilo que você faz, aquilo que os outros veem, a sua imagem que você consegue editar e mostrar para o mundo. Deus, Ele quer transformar você por completo. Só que eu vou focar um pouquinho mais nessa segunda reconstrução, restauração, que é a restauração do nosso coração. Por isso que é difícil a mensagem de hoje. O custo da reconstrução, ela tem um valor muito grande. Não é de graça. Não são pedras e estruturas materiais que são gastas, mas tem um preço muito alto. Primeiro, um arrependimento radical. Segundo, posições que podem ser extremamente dolorosas. Atitudes que vão mostrar que você realmente está arrependido. Sabe o que eu estava falando no início sobre essa... Não,
Deus é Deus de graça, Deus é um Deus bondoso, a misericórdia vai sempre me alcançar, sempre estar comigo. Amém, glória a Deus, eu creio nesse Deus. Só que a relação com Deus é uma relação que Ele vê todas as coisas. De Deus você não esconde nada. E o que estava acontecendo aqui com esse povo, a gente vai ver lá no capítulo 9. É aqui que me desmontou quando eu estava lendo esse livro. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram, falaram isso para Esdras. Muitos israelitas, até mesmo alguns sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Olha o que começou a acontecer. Um povo santo, escolhido, com regras claras. Vocês serão minha propriedade exclusiva. Eu quero que vocês sigam essas leis. Deus deu de maneira muito clara, vocês não se misturam. Vocês são meu povo. E o que acontece nesse período? Eles começaram a se misturar. Casar com outras mulheres de outras nações. Não só isso, eles começaram a introduzir para dentro de casa práticas erradas dessas outras nações. Continua aqui no 3. Ouvi isso, rasguei minha túnica, meu manto, arranquei meus cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então, todos tremiam diante das palavras do Deus de Israel, vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Ó meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima da nossa cabeça e nossa culpa chegou até aos céus. Desde os dias dos nossos antepassados e até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados, desprezados, até como acontece hoje. Olha que percepção de Esdras. Ele entende que o motivo deles estarem sofrendo tudo aquilo lá foi não apenas desobediência, mas foi adotar um estilo de vida que Deus não se agradava. Eles casaram-se, tiveram casamentos mistos, se envolveram, e aquilo lá desagradou o coração de Deus. O povo de Israel começou a perder noção do Deus que eles tinham, perder noção da seriedade que é seguir as coisas que o Senhor ensinou, perderam o temor de seguir como uma nação. Talvez eles tinham um sentimento de que a gente está tão longe mesmo, quem sabe a gente já não tem mais jeito. Eles foram se misturando, se casaram com mulheres. Esdras, ele leva o povo a se arrepender desse pecado. Confessa o pecado.
eu queria trazer uma reflexão para a gente pensar agora no sentido de como o pecado ele é terrível. Ele pode destruir uma vida. Arrependimento, ele não é um remorso, um sentimento de uma dor, puxa, por que eu fiz isso apenas? Talvez chorar pelo erro cometido pode ser um remorso, mas arrependimento de verdade tem que ter uma ação mais radical, um corte. O povo ele não ficou apenas ali no templo chorando, né, agradecendo pela libertação e pelo poder voltar para sua terra, reconstruir seu templo, mas o povo teve que tomar uma atitude. E qual foi essa atitude? Esdras leva no capítulo 10 em diante, com o coração esmagado, ele faz essa oração. Então, capítulo 1 em diante. Então Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus. Uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis com o nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras e povos dessa terra. E apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito. Olha que eu garanto para vocês que muitos não sabiam que tinha essa passagem na Bíblia. Parece que assim a Bíblia está até incentivando o divórcio em massa aqui, né, coletivo, mas tinha um motivo. O motivo era que o povo de Israel, ele começou a se desviar de tal forma que, se permanecesse dessa forma, o povo iria ser um mistão assim de qualquer coisa, menos o povo de Deus. Então, para voltarem até a identidade como povo de Deus, eles precisaram tomar essa atitude radical. E precisou cortar ali na raiz. Só que olha como é excruciante essa ideia de pensar que o pecado tinha um rosto, tinha um nome, talvez tinha um filho, né? E ali, só de pensar na ideia de que isso daqui, para resolver essa situação, vai cortar meu coração. Aquilo que eu chamava de família, isso daqui, para a gente se acertar com Deus, eu vou precisar fazer um corte cirúrgico aqui. E eles tomam essa atitude. Na minha anotação, eu fiz uma mãozinha sem um dedo, porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu na minha casa. E eu lembro como se fosse ontem. Isso aconteceu há mais de 45 anos atrás. A gente estava brincando na sala, lá em Caraguá, lá no litoral norte de São Paulo. A gente tinha na sala uma extensão de energia que, por algum motivo, toda casa sempre tem essas extensões, assim, bem vagabunda, né? Mas ficava ali no meio da sala, porque era o lugar onde a gente colocava ventilador e tal, chegava mais perto, né? E essa extensão estava com o buraco da energia um pouquinho frouxo. Meu irmão mais novo, eu e meu irmão mais novo, a gente achava que a gente ia ser artista, né? Ou famoso, porque minha mãe falou, esses arteiros aí. Mas eu não sabia que era só porque a gente era bagunceiro, né? Mas a gente bagunçava, brigava tanto, que assim, a gente toda hora estava chorando, estava gritando. Numa
tarde, meu irmão enfiou o dedo bem no vãozinho da extensão, onde tinha o vão entre a tomada que estava frouxa e a extensão. Esse choque que ele tomou, lá em Caraguá, ainda é 220 volts. Os irmãos sabem mais ou menos como que é poderoso o choque, né? Ele ficou grudado na tomada. E ele gritando e ninguém sabendo se era brincadeira, se era só a arte da gente, mas ele ficou preso ali, tomando choque. Foi o suficiente para chamar a atenção do meu irmão mais velho, que pegou uma almofada de casa e bateu nele para que ele caísse. Isso foi numa sexta-feira. Atendemos, mas como a gente nunca foi uma família de ir para hospital, a gente ficou assim, levanta a mão e fica abanando, põe gelo, põe babosa, né? As receitas caseiras, né? E aí, na segunda-feira, falou, a gente vai ver isso daqui. Sábado e domingo está tudo fechado, então vamos na segunda-feira. Fomos até São Paulo, e eu lembro muito bem da cena, que a gente foi para São Paulo, meu irmão foi para o médico e não saía. Quando ele saiu da clínica, ele estava só com um toquinho do dedo, que o médico teve que ir cortando, até chegar aonde tinha a carne. Não sei se dá para ter uma ideia, assim, se você tem um filho pequeno, meu irmão tinha 4 anos. O tamanho da dor que foi de uma mãe ver o filho perder o seu dedo por causa de brincadeira. Só que eu fiquei pensando, depois já de crescido, minha mãe falava, não, é igual lagartixa, vai crescer esse negócio, é igual rabo de lagartixa. Então a gente ficava esperando, ficava lá, será que cresceu? Será que vai ser uma unha aí depois? Mas eu fiquei pensando depois no livramento, no sentido de que a gangrena, quando começa a apodrecer, você pode não só perder o seu dedo, você pode perder a sua vida. Se fosse algo que a gente, só tá escurinho o dedo, mas logo, logo volta. Ou pede lá para a irmã vir orar, chama o pastor para orar. Imagina se a gente fosse tentando preservar um dedo, a gente fosse agir com, não, ele é tão novinho, né? Tadinho, ele tem toda uma vida pela frente, vai cortar o dedo do menino. Ele podia ter perdido a mão, podia ter perdido a vida. A Bíblia, ela tem uma passagem lá em Mateus 5:30, ela fala assim, e se a tua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir ele todo para o inferno. Dá uma ideia de quão é sério essa questão do pecado. Ela é um pedacinho que começa a apodrecer. Você acha que isso daqui é só uma pontinha. É só uma coisinha de nada. É só um pecadinho. Você vai deixando. Chega uma hora que o negócio vai tomando uma proporção. Que não tem outro jeito a não ser uma amputação. É chocante? É chocante. Mas antes você fazer, enquanto há tempo, do que você se perder todo, do que você perder a sua vida, perder a salvação. Não foi uma atitude fácil. Eu fico imaginando como é para a gente mudar. Eu vou compartilhar fazer uma confissão de uma fase da minha vida. Ou segunda confissão, né? Teve uma época que eu não estava nada bem. Eu estava me sentindo depressivo, eu estava me sentindo inútil, mesmo como pastor.
foi o momento que eu falei assim, eu preciso estudar. E eu fui estudar lá em Yokohama. Eu me matriculei numa escola de japonês, mergulhei mesmo. Fui. Naquela época eu não tinha contato com ninguém, nenhum pastor ou nenhum amigo. Eu me senti realmente só. E naquela época, ir para Yokohama era um momento de diversão, assim, de desestressar, né? Sair um pouco da rotina. E nessa época teve um joguinho do celular que eu comecei a brincar com aquilo lá. Na ida, né, não tem nada demais, eu estou ali só viajando, então eu estou ali brincando. Até o momento que começou a virar vício. Virou meu companheiro. Porque era um joguinho que dependia do GPS. Então, quanto mais longe, mais variados os lugares que eu ia, mais interessante ficava. Só que não foi assim um negócio que foi por um mês, um ano, ou no período só que eu estudei. Estudei 3 anos lá em Yokohama. Como havia já um certo apego emocional, eu permaneci com esse joguinho até o ano passado. Eu falei, não vou jogar, mas assim, todo dia, pelo menos uma vez por dia eu vou abrir. Porque daí eu mantenho a minha pontuação ali, né? Quando, no ano passado, exatamente acho que pouco mais de um ano atrás, que a gente subiu no Legendários, foi muito claro. Você não precisa dessas coisas. Aliás, isso te escraviza. Pequenas coisas que você vai colocando no coração como se fossem amuletos, como se fossem aspirinas que tiram um pouco da sua dor. Pior do que ser algo terapêutico, pode se tornar um vício, uma dependência. Pode se tornar algo que você acha que você precisa disso, para se sentir aliviado, para se sentir desestressado, para você ter uma companhia. E eu falo para a gente hoje, quem sabe a gente não está usando as redes sociais como essa pílula. Quem sabe a gente não está usando, distrações que estão fazendo o nosso coração se perder. Perder a comunhão com o Senhor, perder o foco, perder a concentração de que Deus gostaria de falar mais coisas para a gente. E a gente está perdendo a capacidade de ouvir, de entender, ou de perceber que é para agora, não é para daqui a um ano, quando Deus abrir os céus e vir um grande avivamento sobre o Japão, e vier uau, e aí ali eu vou cair de joelhos, e Deus vai fazer a obra, e vai falar ao meu coração. Que um dia isso aconteça, literalmente, mas garanto para você que Deus está falando com você agora. Existem coisas que você precisa tomar decisão hoje. Vai doer, vai doer. Vai ser incômodo você cortar algo que falei, nossa, eu fiz isso a vida inteira, mas se é em obediência ao Senhor, faça. Em nome de Jesus. Porque esse dedinho podre que você tem, se você descontrolar isso, você vai perder muito mais do que só um dedo. Ontem, falando com esse meu irmão, eu falei, e aí, né? Para lembrar um pouquinho da história, eu falei, aconteceu mais alguma coisa? E ele falou assim, olha, eu tinha um sonho de ir para a aeronáutica e fazer escola, e estudar, seguir carreira militar. E meu irmão, ele sempre teve um corpo assim muito abençoado, né? Por causa do dedo dele, ele foi desclassificado. E foi um motivo de lamento, né? Porque assim, puxa, é um pedacinho só do meu corpo. Mas porque ele não tinha aquele pedaço, ele estava fora. Talvez uma decisão que você toma hoje, de uma amputação que você tem que fazer, pode ser danoso, pode doer, pode trazer assim até consequências
na sua vida, você pode lamentar por quanto tempo eu perdi, mas que seja para a honra e glória do Senhor. E que essa cirurgia não seja feita por você, mas pelo Espírito Santo. Que as coisas comecem a mudar no seu coração, ao ponto de você perceber que a palavra de Deus ela é viva. E ela não tem só essa passagem no Antigo Testamento, mostrando o pecado, mas ela tem a história de Jesus, que veio pagar o preço lá na cruz, um preço muito alto, que Ele pagou, não foi para que você fosse se tornar o filhinho, queridinho e privilegiado apenas, mas para que você não viva mais escravo do pecado, para que você não viva mais preso a nada que te leve a gangrenar e apodrecer para o resto da vida. Deus ele tem uma vida abundante para você, para sua família, para sua vida financeira, profissional, espiritual. Deus tem muito mais, e eu acredito que tudo que a gente está vivendo hoje é esse remédio amargo que Deus está falando assim, olha, toma isso daqui. Eu tenho algo especial para falar ao seu coração. Ai de nós se a gente não sair dessa fase, entendendo qual é a atitude que eu tenho que tomar. Se você escolher não seguir isso, não entender as palavras que Deus está dizendo para a gente, meu irmão, você vai perder uma oportunidade de mudança, que, olha, difícil perder uma chance dessa. A gente estava conversando hoje no carro, eu falei assim, nossa, como é bom ter esse privilégio, essa chance de ter essa nova fase da nossa vida. A gente estava lá no bem bom, né, cuidando lá da igreja de Radano. De repente, a gente tem a oportunidade de caminhar junto com vocês. Eu garanto, assim, que Deus tem ministrado meu coração, mas ensinado tanta coisa. Eu tenho aprendido tanto com cada um de vocês. Tenho me inspirado na vida de vocês de uma maneira tão especial, que eu entendo, sim, que Deus está colocando esse momento para que a gente, como igreja, a gente cresça junto. Não espere que eu seja o Esdras ou o Neto seja esse que vai ficar toda hora puxando vocês. Todos nós vamos fazer isso juntos, porque a palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus que vai fazer a gente mudar de vida, tomar novos rumos. Só que vamos começar um passo de cada vez. O primeiro passo, eu queria desafiar vocês hoje, a você começar a se libertar dessa vida do pecado. A palavra de Deus, e a gente já está encerrando, tem um Provérbios que fala, 28:13, fala assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontrará misericórdia. Você quer misericórdia? Você quer perdão? Confessa. Confessa, fala, se liberte disso. Só que confissão só não é o suficiente. Você precisa abandonar. Isso é corte, isso dói. Isso gera, assim, sabe, uma mudança que tem que ser, não é só espiritual, ai, estou sentindo, ai, não vou mais fazer. Não, é consciente. É você saber o que te leva a pecar. E você abandonar isso daí. Salmos 32, 1-5, fala assim, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. E disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Amém. Glória a Deus, que você experimente essa felicidade, essa alegria de estar livre do pecado, de você estar leve,
de você entender que se você esconde, você guarda, você acha que não, é só eu e Deus, está tudo certo, ninguém precisa saber disso. Quando você esconde isso, a Bíblia fala assim, quando eu recusei confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Sabe o peso, o coração amargurado, parece que tudo e todos estão errados, menos você. Sabe quando você começa a olhar para a vida e você não vê mais o colorido, você não vê mais motivação, você fica desanimado com qualquer coisa, você assiste um noticiário, você fica, você vê um negócio, você assiste a Copa, aí você pode, né? Você fica assim chateado com as coisas, porque às vezes não é porque o mundo está uma droga, às vezes o teu coração está definhando. Talvez tem coisas que você precisa se livrar, você precisa, sabe, abrir mão e colocar diante do Senhor. Experimentar essa libertação, literalmente uma libertação de coração, quando você abandona e deixa o pecado. E aqui eu faço mais uma propaganda, nem sei se vai dar tempo. Pastor Sérgio e a Cátia, eles são especialistas nessa área de libertação. São coisas que parece que a gente acha que, não, eu faço isso lá no meu quarto. Eu faço minha oração, eu e Deus, eu confesso, e Deus me perdoa e está tudo certo. Só que tem um passo que vai além disso. Quando você quer realmente abandonar alguma coisa, que você já passou a vida inteira chamando aquilo lá de totozinho e virou bichinho de estimação, você não consegue mandar ele embora assim. Às vezes você precisa tomar uma atitude radical. Essa cirurgia que às vezes você precisa de alguém te dar força ali no bisturi para falar assim, não, me ajuda a cortar isso daqui. E isso daí você precisa de alguém ali do lado. Apoio espiritual, mas também um apoio que vai te mostrar, olha, vamos fazer dessa forma. Faça isso. Se não, enquanto o pastor Sérgio e a Cátia estiver aí, faça com alguém. Chama para uma conversa. Fala assim, eu tenho uma coisa que eu queria confessar. Eu queria deixar. Glória a Deus se você tem força o suficiente para falar assim, não, isso daqui não me pertence, eu não quero mais, estou fora. Mas se você não é essa pessoa que tem essa capacidade de decisão, de autocontrole, de domínio próprio, peça ajuda. Termino com uma frase de Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, o arrependimento legítimo não é apenas lamentar o pecado, mas é ter a coragem de cortar os laços com eles, por mais doloroso que seja. Cortar laços com o pecado, para viver uma vida que Deus quer que você viva. Deus quer te dar essa vida abundante, essa vida plena, esse coração leve. Não amarrado com coisas do passado, não contaminado com uma vida que desagrada ao Senhor. Mas para isso tem que tomar um passo de fé. Amém? Vamos orar. Se Deus falou ao seu coração e mostrou algo que você tem que colocar diante do Senhor, algum pecado, hoje nós vamos estar passando para a Santa Ceia, uma boa oportunidade de você colocar isso em confissão diante do Senhor, diante do altar de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, a Tua santidade. Nós entendemos, ó Deus, que o mesmo Deus que escreveu a história de Israel, que permitiu toda essa trajetória para que o povo pudesse experimentar de tudo que ele achava que tinha direito, mas que a consequência desse desfrutar da vida gerou, Senhor, um afastamento do Senhor. Gerou, Senhor, dores e pior, Senhor, uma atitude que nem sempre foi tão
fácil, Senhor, de resolver, que foi o envolvimento daquele povo lá no cativeiro que se envolveu com outras mulheres, que precisaram se afastar, precisaram deixar até os filhos que tiveram com aquelas mulheres. Deus, quanta dor, Senhor, quanta coisa, quanta consequência dessa atitude errada, Senhor, que aquele povo viveu. Pai, eu não sei quanto aos irmãos aqui, Senhor, mas quantas vezes nós escolhemos viver uma vida, Senhor, que nós resolvemos e decidimos por conta própria. E quantas vezes esse nosso caminho nos leva para longe do Senhor. Quantas vezes nós escolhemos uma vida, um estilo de vida que vai caminhando em direção contrária ao Senhor. Escolhas que nós tomamos, ó Deus, quando nós vamos trabalhar, quando nós estamos sozinhos em casa. Senhor, quando nós achamos que nós temos autonomia de controlar a nossa vida, Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, quando nós pensamos nas coisas erradas, quando nós nos desviamos do nosso olhar, Senhor, o nosso coração, e a gente acaba, Senhor, se invejando ou desejando coisas que o Senhor não tem preparado para nós, ó Deus, que são pura vaidade, Pai. Mas nós pedimos, ó Pai, nos traz de volta, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos Teus filhos, Senhor. Nós queremos o abraço do Senhor, para que a gente sinta que aqui é onde nós pertencemos, que daqui eu não quero sair, não quero me afastar mais, Senhor. Deus, faz cada um aqui, Senhor, a igreja de Toyohashi, sem experimentar esse acolhimento, esse abraço do Senhor de tal forma, Senhor, que a gente sinta quase que embriagado, Senhor, de tanto amor, de tanto carinho do Senhor. Que esse amor nos envolva de tal forma que a gente nunca mais queira sair de perto, Senhor. Pai, alcança, Senhor, a Tua mão de poder, Senhor, todos os nossos irmãos que hoje não estão conosco. Pai, que nós possamos como igreja aprender as lições, que a gente entenda que a vida de santidade é muito mais do que só o nome da nossa igreja, mas é uma vida que o Senhor espera de cada um de nós. No nosso dia a dia, na nossa casa, Senhor, na nossa vida devocional, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos faz, Senhor, um povo novo, Senhor, um povo que realmente entende o Teu chamado, entende que a Tua palavra é para a minha vida, para o meu coração, doa o que doer, Senhor, que eu vou sair daqui, Senhor, e eu vou resolver questões pendentes, eu vou conversar com quem eu preciso conversar, que eu vou acertar aquilo que eu preciso acertar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente não saia daqui, Senhor, sem ter essa consciência de que eu tenho uma responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, que a gente possa realmente tirar do nosso coração, da nossa mente, essa sensação de que ninguém precisa ficar sabendo disso, mas que eu, com um coração íntegro, transparente, honesto diante do Senhor, eu possa resolver, Senhor, essas pendências, e possa ver o Senhor reconstruindo tijolo a tijolo da minha vida, do meu coração, e que eu realmente caminhe em novidade de vida, experimente a bondade do Senhor, na sua integralidade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Abençoa, Senhor, esses momentos que vamos ter ainda na Tua presença, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Espírito Santo está me incomodando aqui, eu preciso falar, né? Eu não posso sair sem obedecê-lo. Ele está falando que aquele texto, né, que o pastor Márcio falou, que Deus pediu e o povo obedeceu. Deus, a palavra dele fala, Deus detesta o divórcio. Mas naquela situação, era uma situação tão radical que era para acontecer divórcio. Era para abandonar os filhos e mandar embora para a terra de onde eles vieram. É uma coisa que a gente pensa assim, que é isso? Que Deus é esse que faz isso? Mas o que estava em risco ali, gente, era o relacionamento do povo de Deus com Deus.
E Deus prezava tanto, a ponto dele falar: o divórcio é secundário com relação ao seu relacionamento comigo. E o que o Espírito Santo está mandando falar agora com cada um de nós e comigo também. Existem alianças que nós fizemos. Nós temos amigos, nós temos relacionamentos que não agrada a Deus e que nos leva para distante de Deus. E Deus, Ele está pedindo: deixe esses relacionamentos, corte essas alianças, porque senão você vai se separar de mim. O Senhor está falando isso. Cada um de nós, a gente sabe qual é aquele relacionamento que nos faz mal. Relacionamento com pessoa. O pastor Márcio falou relacionamento com coisas, né? O meu pecado era relacionamento com o crochê. Como que alguém peca fazendo crochê? Peca. Porque eu só queria saber do crochê, não queria saber de mais nada, né? Então, são coisas boas que nos deixam longe do que é excelente, do que é melhor. Então, o Senhor está falando, pede para falar para vocês. Ele já está mostrando no seu coração. São relacionamentos que, às vezes, as pessoas ao nosso redor sempre falam assim: por que você anda com essa pessoa? Eu não gosto dessa pessoa. Por que você continua com essa amizade? Às vezes parece que é chatice, né? As pessoas estão falando coisa que a gente não quer ouvir. Mas o Senhor manda falar: corte relacionamentos que não vêm da parte dEle, porque esses relacionamentos vão te distanciar dEle. E eu quero orar sobre isso agora. Deus, a Tua palavra foi lançada. Quantas coisas nós ouvimos hoje. E nós não queremos ser hipócritas e dizer que nós somos da Igreja Holiness, sem viver a santidade de fato e de verdade. Nós não queremos, Deus, falar que o Senhor é Deus, dono e Senhor da nossa vida, quando, no final das contas, quem decide as coisas na nossa vida somos nós mesmos. Nos perdoe, Deus, pela dureza do coração. Nós queremos nos arrepender por cada um desses relacionamentos que o Senhor nos manda abandonar e a gente não consegue abandonar. Nós queremos pedir perdão, Deus. Não nos deixe chegar no ponto que Israel chegou. Deus, nós entregamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos e pedimos que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, mas nós queremos reconhecer, Deus, que nós não conseguimos influenciá-las para trazê-las para o Senhor, mas elas têm nos influenciado para nos levar longe do Senhor. Então, nós abrimos mão desses relacionamentos. Nós entregamos essas amizades e pedimos, Deus, nos dê novos amigos, nos coloque ao nosso redor homens e mulheres que amam o Senhor e que nos ajude a crescer no caminhar contigo, em santidade, Deus. Traga novos amigos para os nossos corações. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpa quebrar o protocolo. Irmãos, é desnecessário, provavelmente, colocar isso, mas eu quero ser bem claro, para que ninguém entenda de forma diferente daquilo que a Bíblia diz, né? É claro que na revelação completa, vai seguindo o Antigo Testamento, Deus vai se revelando, e no Novo Testamento eu quero deixar bem claro, relacionamentos que Deus te chama a cortar, não inclui seu casamento de forma alguma, tá? Então, para ficar bem explícito, tá? Porque o texto diz aquilo, né? Então, para ninguém entender errado, porque a Bíblia é clara no Novo Testamento, né? Quem tem a esposa, o cônjuge não cristão, não é para se separar dele, pelo contrário, você está sendo usado para santificar e para levá-lo a Cristo, né? Então, para ficar bem clara essa parte, mesmo que seja desnecessário, sempre é bom reforçar o que a Bíblia diz. Obrigado.